Muito bom. Finalmente estamos chegando no tão esperado Seder de Pesach. O dia inteiro estamos pensando sobre isso. Nesse Motzei Shabbat, nós vamos. Essa vai ser uma coisa excepcionalmente. Na verdade, que eh, os últimos 75 anos, eu acho que é a quarta vez que acontece que. Não, quinta vez que acontece que o Motzei Shabbat é Seder. Que véspera de Pesach cai no Shabbat. É muito raro. Quer dizer, uma vez a cada nessas contas, assim, 5, 6 vezes, máximo nos últimos 75 anos. É, mas esse ano vai acontecer novamente. Tem várias vantagens, que pelo menos no Seder, ninguém vai chegar cansado, já dormiu o Shabbat inteiro, já está pronto para o Seder. Também não precisa correr, podemos começar o Seder na hora certa, está tudo pronto de sexta-feira. Então, tem muitas vantagens. E, logicamente, tem algumas desvantagens também. Mas o Shabbat mas é um ano especial. Um ano especial, esse ano tem muita coisa rara acontecendo no nosso calendário. E uma das coisas é que Pesach cai no domingo. E Motzei Shabbat, nós temos o Seder. O Seder Motzei Shabbat, nós temos algumas diferenças no ano normal. Primeira coisa, na hora do Kiddush, nós vamos fazer a Havdalah junto, porque a Havdalah, que é de Shabbat, logo depois de Shabbat, que entra no Pesach. E além disso, eh, no trecho da Haggadah, nós também vamos, em vez de falar que nós vamos comer lá nas vachim ou nas psachim, que todo ano nós falamos, nós vamos comer dos korbanot e do korban Pesach. Porque tem duas oferendas que eram feitas para Pesach, uma que é o korban Pesach e outra uma oferenda festiva. E esse ano nós vamos falar o contrário, minas psachim, minas vachim, porque no ano como esse, que a véspera de Pesach cai no Shabbat, só era feito o korban Pesach. E assim outras diferenças nós vamos ter esse ano. Mas, de uma forma geral, vai ser um Seder como todo e qualquer Seder. Então, vamos olhar um pouquinho o Seder, cada um quer dar uma explicação especial sobre os detalhes do Seder. Então vamos falar de uma forma geral de todos os detalhes do Seder, que nós temos aqui algumas contradições na hora da preparação do Seder. Consta na Gemara, sim também no Maimônides, que o Seder tem que ser feito de uma forma de liberdade. Só no Seder tem que fazer vários costumes para mostrar a liberdade. Então, por exemplo, no Seder nós temos que ter vários objetos importantes na mesa. Nós colocamos objetos de prata, de ouro, até mesmo objetos emprestados, que antigamente as pessoas que penhoravam objetos de outros, de Goim até, colocavam de enfeite na noite do Seder, tudo em assunto de liberdade. Como também nossos sábios instituíram que cada um deve beber 4 copos de vinho, também no sentido de liberdade. E toda vez que nós comemos, é, que nós comemos uma matzá e vinho, nós devemos comer reclinados para o lado esquerdo, também em sinal de liberdade. Então, tem várias coisas que nós fazemos na noite do Seder que demonstra a liberdade, demonstra luxo, para mostrar que no Seder de Pesach nós estamos saindo do Egito. Então, isso aqui é um sinal de liberdade. Então, isso é o assunto geral do Seder. No entanto, na noite do Seder nós fazemos alguns atos que parecem anti-liberdade, demonstra escravidão. Por exemplo, o próprio fato que nós comemos matzá, matzá é chamado pão pobre, pão ázimo, que demonstra escravidão. O pão que quando eles saíram do Egito, nós falamos, esse é o pão que eles comiam no Egito, quer dizer, na época da escravidão, eles davam para os escravos comer um pão ázimo, que não era tão gostoso assim. E também nós temos mais alguns detalhes, demonstra escravidão. Nós comemos um maror. Bom,
Como vai? Nós comemos também o maror. Maror significa um assunto de amargura, que também é um assunto de escravidão. Por que nós comemos o maror? Em lembrança que nossos antepassados, eles amarguraram nossa vida no Egito. Como também, na noite do Seder, foram amargurados no Egito, quer dizer, amarguraram nossos antepassados no Egito, eles foram amargurados. Como também, mas os egípcios amarguraram ele. Também várias coisas, nós comemos o harosset. Harosset, apesar que é uma massa gostosa e doce, mas ela lembra a argamassa que eles eram escravizados no Egito, quer dizer, também um sentimento de escravidão. Então, nós fazemos muitos detalhes na noite do Seder que demonstram escravidão, apesar que nós fazemos muitos detalhes que demonstram liberdade. Então, parece que existe aqui uma contradição na nossa conduta do Seder. Qual é o principal? O que nós temos que sentir? Sentir liberdade ou sentir o assunto de escravidão? Qual é realmente o assunto principal que nós temos que ter na noite do Seder? Nós temos uma contradição, de um lado assim, do outro lado diferente. Como tem que ser realmente a nossa conduta na noite do Seder? Vamos ver alguns detalhes também que parece difícil na leitura da Haggadah. Nós começamos a falar Rei Lachmania, esse é o pão pobre que nossos antepassados comiam na saída do Egito. Esse é o pão pobre, estamos falando. E por isso também, na noite antes de falar Rei Lachmania, nós quebramos a matzá no meio e deixamos somente meia matzá. Duas matzot e meia, para mostrar que um pobre ele só come matzá quebrada. Então, começamos, esse é o pão pobre que nossos antepassados comeram no Egito. Aí nós falamos, Kol Dichrin, todo mundo que tem fome, venha comer. Todo mundo que precisa, venha fazer conosco o Pesach. Aqui já estamos demonstrando a falta de liberdade. Se tem pessoas no nosso povo que ainda estão pobres e precisam ser convidados para o Seder, que ainda precisam, são necessitados e precisam ter feito esse convite, é uma prova que a liberdade não foi total. Ainda não estamos totalmente um povo livre. Depois nós falamos o seguinte: esse ano estamos aqui, no ano que vem em Jerusalém. Esse ano somos escravos, ano que vem seremos livres. Primeira coisa, ano passado nós falamos a mesma coisa, que esse ano estamos aqui e ano que vem em Jerusalém. Esse ano somos escravos, ano que vem pessoas livres. Então, como pode ser, ou esse ano nós estamos mentindo, ou ano passado nós estamos mentindo. Alguma coisa está errada aqui. Se ano passado nós falamos o ano que vem em Jerusalém, chega esse ano, nós estamos falando o ano que vem em Jerusalém, e esse ano, nós prometemos ano passado que ano que vem em Jerusalém. Nós falamos ano que vem ser livres, vamos ser livres, mas esse ano somos escravos. Mas anos passados nós falamos que ano que vem vamos ser livres. Então, como pode ser isso aqui? Quer dizer, todo ano a gente fala, parece aqui, que nós não estamos se entendendo como que é as coisas. Somos livres ou somos escravos? Como as coisas funcionam? Vamos pular para isso. Hã? Já falando no passado tudo. Tinha lá em Santo André, quando eu fazia Pesach, tinha lá o Simão, você não conheceu o Simão Barros? Ele chegava para mim e falou: me fala uma coisa, a história que você vai contar é a mesma do ano passado? Eu falei assim: então não preciso ficar, eu já ouvi ano passado, eu já sei a mesma coisa. Então, realmente, a pergunta dele está de pé. Todo ano precisamos contar a mesma coisa? E nós precisamos contar a mesma coisa. Nós não saímos do buraco, estamos sempre no buraco. Ano que vem vai ser melhor, mas quer dizer, todo ano a mesma coisa. Como funciona essa parte da leitura da Gadá? Depois, depois que a criança pergunta a Manishtaná, então nós falamos para ele: olha, Avadim Hainu Lefaró Mitzrayim. Nós éramos escravos em Paró, no Egito. Mas agora Deus nos aproximou. Amém, Efraim, Betzei Hashem Sham, e Ata Kervanu Amakom Labodató. Somos no início, nossos antepassados
Eles eram idólatras. E agora Deus nos aproximou do seu trabalho. Agora nós não somos mais idólatras. O que quer dizer esse agora? Quem eram antepassados? Quem dos nossos antepassados eram idólatras? Era Terach, pai de Abraão. Quer dizer, ainda antes do início do povo de Israel começar. E nós falamos, e agora Deus nos aproximou do seu trabalho. Agora, já faz milênios que nós já estamos próximos de Deus. Nós falamos agora que nós estamos se aproximando do trabalho de Hashem. Também no meio da Haggadah, nós levantamos o copo de vinho e falamos, Vehisha, essa promessa que Deus prometeu lá para os nossos patriarcas, que o povo de Israel iam ser escravos no Egito 400 anos e depois eles iam ser libertados. Então nós falamos, essa promessa continua até hoje. Shalom Echad Bilvad, que não foi somente um povo que subiu sobre nós para nos exterminar, mas em cada geração tem pessoas querendo nos exterminar. E Hashem salva a gente das suas mãos. Dá para entender? Nós estamos fazendo um seido comemorando a libertação do Egito, que de repente a gente precisa se lembrar que não foi só no Egito que a gente sofreu, mas em cada geração tem pessoas que fazem a gente sofrer. Mas isso aqui não tem nada a ver com a história da saída do Egito. A saída do Egito já aconteceu, nós temos que contar os milagres, nós contamos os milagres que Deus fez na saída do Egito. De repente a gente se lembra, não foi só no Egito. Hoje em dia também estamos sofrendo. Nós temos Inquisição, temos pogroms, nós temos Holocausto, 7 de outubro, nós temos tanta coisa que de repente vamos se lembrar isso aqui, no meio da guerra da Haggadah, que estamos contando a história da saída do Egito. Depois, nós falamos depois nós falamos 15 Dayenos. Se Deus tivesse tirado a gente do Egito, não tivesse matado os egípcios, Dayeno, bastava, assim. No final, o último Dayeno, que nós falamos que, que se Deus nos tivesse levado para a terra de Israel e não construísse o Beit HaMikdash, Dayeno. Muito mais que Deus fez tudo isso aqui, nos tirou do Egito, matou eles, etc., fez com seus sustentou no deserto, deu para nós o maná, e construiu o Beit HaMikdash para perdoar todos os nossos pecados. E que de repente a gente lembra que a gente tem pecado, assim também na verdade, dizendo, para terminar todos os nossos pecados. Depois do trecho que nós falamos no final da Haggadah, que tem três coisas que a Gamaliel falava, se a pessoa não falar isso aqui, nunca ele não cumpriu a obrigação. Tem que lembrar Pesach, Matzah e Maror. Pesach simboliza a liberdade, que Deus pulou a casa dos nossos antepassados no Egito e salvou a gente, liberdade. Matzah é o pão que não deu tempo para fermentar, então nós tivemos que sair correndo. Também meia liberdade, que não deu tempo para liberdade. Então a gente fala Maror, não, Maror, a amargura que nós sofremos no Egito, a escravidão. Então parece tudo uma mistura aqui. Toda a Haggadah, do começo até o fim, parece aqui uma escravidão. Então, como que nós explicamos a Haggadah? E como nós explicamos todos esses fatos que parecem contrastantes na noite do cedo? O que isso simboliza? O que isso significa? Então, Herbert explica que na Haggadah é feita para responder às perguntas da criança, que ele faz, que Manishtaná, e Gadetale Vinchas, tem que contar para o teu filho que Hashem tirou a gente do Egito. Então, a criança, nós explicamos para ele logo cedo, olha, hoje à noite vamos ter um cedo. O que nós vamos comemorar no cedo? Nós vamos comemorar que nós saímos do Egito. Deus libertou o povo de Israel. Deus trouxe para nós a Geulah. Estamos comemorando a Geulah. A criança, a primeira coisa que ele pergunta, logo no início do Seder, ele falou, mas o papai, quando ele estava na sinagoga, ele convidou pessoas para vir comer com a gente no Seder. Se nós estamos numa época da redenção, liberdade, como existem ainda pobres no povo de Israel, que eles têm que ser convidados para vir no Seder? Quer dizer que a redenção não é total. Então, isso que o pai, isso que nós falamos, no início do Seder, esse é o pão pobre, quem precisa vem fazer conosco o Pesach, quem está com fome vem comendo, isso nós não estamos convidando ninguém. Porque se a gente quer convidar alguém,
Não adianta te convidar quando já está todo mundo sentado em casa, as portas fechadas, já está tudo isso aqui. Olha, quem precisa vem comer. Quem está ouvindo? Ninguém está ouvindo. Quem precisa fazer o Pesach, é muito fácil convidar pessoas assim. Não custa nada. Pode gritar, né? Gritar dentro de casa, as portas estão fechadas. Até a pizza a gente não está vendo. Está tudo. Está numa situação que quer dizer isso. Você não está vendo o que está acontecendo. Mas, na verdade, isso aqui é o relato da Haggadah, não é que nós estamos combinando agora. A criança está perguntando: que é isso que nós estamos falando, que nós estamos comemorando a cena do Egito? Nós estamos comendo pão pobre. E ainda na sinagoga ele avisou, convidou pessoas: quem precisa vem fazer conosco ceia. Isso é o relato, faz parte da pergunta da criança. Quem precisa vem fazer conosco, quem está com fome vem comer. Isso é liberdade? Essa é a primeira pergunta que ele faz na noite do Seder. Como se me fala que nós estamos saindo do Egito? Pois ele falou: Dim ainda nós éramos escravos no Egito, hoje nós saímos em liberdade. Mas como pode ser que hoje nós saímos em liberdade se nós estamos vendo muitas pessoas que não se aproximaram do judaísmo, estão afastados? Ele falou: no início, nossos patriarcas eles eram idosos, mas tem muitos judeus lá fora que não estão sentados na mesa do Seder. Judeus sentados na mesa do Seder, não tem dúvida. Muitas pessoas que o ano inteiro não estão dentro da casa comendo, chegam no Seder, eles vêm, mas tem muitos judeus que realmente não estão na mesa. Então, a pergunta da criança: como pode ser que essa é uma redenção total se tem pessoas que ainda estão afastadas assim? Quando Deus tirou o povo do Egito e aproximou a gente para o serviço dele, todos deviam ser, então, hoje, religiosos, todo mundo devia estar sentado na mesa do Seder, com os traimos, com os piotes grandes, tá todo mundo dentro da... E nós vemos que as coisas não são bem assim. Então, isso reforça a pergunta dele: que tipo de salvação, liberdade foi essa do povo? Se ainda tem pessoas fisicamente, tem pessoas pobres, espiritualmente, tem pessoas afastadas. Que tipo de seder, que tipo de liberdade é essa? Isso não faz parte da pergunta da criança. E mais ainda, quando saímos do Egito, mas nós lemos no jornal todo dia que tem uma perseguição assim, uma passeata pró-Palestina, falando para a morte para os judeus. Que é isso? Saímos do Egito. Nós vemos que cada geração tem gente querendo matar a gente. Então, como pode ser que nós estamos comemorando a saída do Egito se tanta coisa ruim está acontecendo aqui em volta contra o povo judeu? Quer dizer, estão perseguidos. E isso tudo faz parte das perguntas das crianças. Às vezes as crianças não entendem, mas as crianças que têm dentro de cada um de nós fazem essa pergunta. Que tipo de redenção é essa se nós vemos que ainda o povo judeu está sendo perseguido, tem tantas desgraças e estão afastados, etc. E tem pobres entre o povo judeu, etc. Então, esse tipo de redenção foi uma redenção que não é completa. Como isso que pode acontecer? Então, isso na verdade, faz parte das perguntas da criança no ser. Qual a resposta que nós damos para ele? A resposta que nós damos para ele é que realmente nós éramos escravos no Egito. E Deus nos tirou de lá. E se nós tivéssemos o mérito, na verdade, essa seria a redenção completa. Por que nós éramos escravos no Egito? Que Deus fez um contrato com Avraham Avinu, nosso patriarca, e falou para ele: saibam, ele fez um pacto com ele, saibam que seus filhos vão ser escravos 400 anos, mas depois eles vão sair com uma grande riqueza. O que quer dizer isso? Que tipo de pacto é esse que Deus faz com Abraão Avinu? Falando: olha, vou te dar para você, estamos fazendo um pacto de amizade. Saiba que teus filhos vão ser escravos 400 anos no Egito, mas no final das contas eles vão sair, vale a pena, eles vão sair com uma grande riqueza. Que pai vai aceitar um pacto como esse? Olha, teu filho vai se sofrer, mas depois ele vai ganhar muito dinheiro. Prefiro não receber o dinheiro e não receber o sofrimento. O que quer dizer isso aqui? Esse pacto que Hashem fez com Abraão Avinu. Mas, na verdade, aqui tem algo muito profundo. Está escrito que quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo perfeito. Veio o primeiro homem, Adão Arishon, e ele comeu o fruto proibido, ele trouxe uma degradação no mundo. O mundo teve uma decaída muito forte. Isso foi
no momento que Deus, no momento que ele, no momento de Adão Arishon, que Deus criou o mundo já teve essa decadência. E durante as próximas 10 gerações, houve uma descida após a outra descida. Adão Arishon, depois houve o neto dele começou a fazer idolatria, e assim depois houve uma geração totalmente degradada, que o povo estava roubando, matando, fazendo atos imorais, etc. Até que Deus trouxe o dilúvio. Deus teve que destruir o mundo, trouxe o dilúvio. E salvou Noé. Então está escrito, olha como Deus é paciente. Ele aguentou 10 gerações e até que veio Noé e se salvou. Todo mundo morreu e Noé se salvou. Terra chama Noé. E ele trouxe uma boa para o mundo. Depois da época de Noé, ele viu o mundo novo. Começou do zero, Noé, seus filhos. Mas também começou a ter problemas. Teve a Torre de Babel, teve a Sodoma e Gomorra, teve outros atos assim. Começou outra vez. E depois de 10 gerações, chegou a geração de Abraão Avinu. Então, o mundo já estava naquela etapa do dilúvio, tinha que ser destruído. Mas está escrito, o Pirkei Avot fala que 10 gerações teve a de Adão até Noé, para mostrar como Deus era paciente. Que ele aguentou 10 gerações até que ele trouxe o dilúvio. Só sobrou Noé. Depois ele falou 10 gerações de Noé até Abraão Avinu. E o mundo para dizer como Deus é paciente, que ele estava enervando Deus até que chegou a Abraão Avinu e recebeu a recompensa de todo mundo. Qual a diferença? Por que que nós, Deus destruiu o mundo, só sobrou Noé, e Abraão Avinu recebeu a recompensa de todo mundo? O que aconteceu? Que quando Deus falou para Noé, olha, vou destruir o mundo e você vai construir a arca e vai se salvar, então Noé falou, tá bom, vamos fazer a minha parte, pelo menos eu vou me salvar, eu e a minha família. Ele não pensou em salvar o mundo. Abraão Avinu, ele falou, de jeito nenhum, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, ele falou, de jeito nenhum, vamos curar, se tem algum tzadik. Quando chegou a época de Abraão Avinu, Deus falou para Abraão Avinu, olha, o mundo está numa situação igual a nós. Vamos destruir o mundo. Não, de jeito nenhum. Eu assumo que eu vou melhorar esse mundo. Ele começou a fazer uma grande campanha para aproximar as pessoas do serviço de Deus. Esse foi o trabalho de Abraão Avinu. Ele não deixou que Deus destruísse o mundo. Então Deus falou, tá bom. Então você vai trazer o perdão para o mundo. Você tem duas escolhas. Ou você vai toda a tua família para o inferno. Vocês vão pagar no inferno pelo pecado do mundo. Você não quer salvar o mundo? Então, ou vocês vão todo mundo pregar em nome. Ou teus filhos vão ser escravos. E essa escravidão vai servir para perdoar o pecado do mundo. Então, Abraão Avinu optou pelo exílio, pela escravidão do Egito, mas não a destruição do mundo e não o Guéinom. Então, isso foi um pacto que Deus fez com ele. Você quer salvar o mundo? Então, tá bom. Saiba que Deus criou esse mundo, na criação do mundo tiveram 288 faíscas divinas que caíram aqui embaixo. Teus filhos vão para o Egito e através dessa escravidão eles vão conseguir elevar essas 288 faíscas e pronto, você vai salvar o mundo. Esses vão elevar esse mundo, o mundo vai chegar à perfeição. E assim era para ser, Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, com Moshe Rabbeinu, trazendo o povo de Israel, Moshe Rabbeinu tinha que ser Mashiach. O mundo já estava consertado. O mundo estava pronto para Mashiach. E isso era para ser Yetziat Mitzrayim. A saída do Egito ia ser a Geulah total e completa com a vinda de Mashiach. O mundo foi consertado. Eles levaram as faíscas divinas. Só que houve um problema. Deus prometeu que eles iam ficar 400 anos escravos. Deus deu um desconto, foi para 210. No momento que eles estavam prontos para a saída do Egito, o trabalho não tinha sido terminado. O mundo ainda não tinha sido elevado. Pelo contrário, Maimônides fala que o povo de Israel no Egito, ele quase voltou a ser um povo idólatra por causa da influência dos egípcios e por causa do sofrimento da escravidão. Quase eles voltaram a uma estaca zero. Pelo contrário, não melhorou nada, ia ser a pior coisa. Até que Deus escolheu e fabricou Moshe Rabbeinu, pai de todos os profetas. E Moshe Rabbeinu que aproximou o povo para o serviço de Deus, e isso trouxe para eles a Geulah. O trabalho de Moshe Rabbeinu não é redimir eles apenas fisicamente, tirar eles da escravidão do Egito.
tirar deles da escravidão espiritual que eles se encontravam e levar um pouquinho eles para o nível. Mas o povo não estava pronto. Mas chegou o momento, Deus prometeu, o povo tinha que ser do Egito. Mas o mundo ainda não estava perfeito. Ainda não foi a Geulah total e completa, não foi a redenção total a saída do Egito. Então, o que aconteceu nessa saída do Egito? Na verdade, a saída do Egito foi o começo da futura redenção. Está falando sobre Moshe Rabbeinu. Moshe é o Hu Goel Rishon, Behu Goel Acharon. Ele foi o primeiro redentor, ele vai ser também o primeiro redentor. Ele começou, ele deu o starter, ele deu a partida para nós irmos ao encontro da Geulah. O primeiro passo da Geulah foi a saída do Egito. Isso que foi, por isso está escrito da mesma forma, de todos os dias que vocês saíram do Egito, no futuro, quando chegar a Mashiach, eu vou mostrar para vocês grandes maravilhas. Porque todos os dias? Eles saíram do Egito no único dia, dia 15 de Nissan. Por que todos os dias? Mas a resposta é que a redenção do Egito é o primeiro passo. Eles começaram a sair do Egito, eles começaram a ir para Geulah, começou na saída do Egito e vai terminar na época de Mashiach. Na verdade, eles estão saindo, nós estamos ainda saindo do Egito. Nós falamos que Bechol, Dor, Vador, em cada dia a pessoa tem a obrigação de lembrar que nós estamos saindo do Egito. Porque não foi uma vez que nós saímos do Egito. Otano Hotzimisham, Hashem tirou a gente do Egito. Nós estamos no processo da saída do Egito. Cada dia nós estamos dando um passo ao encontro da Geulah. Então, o dia de hoje é mais redenção do que o dia de ontem, mas é menos do que o dia de amanhã. Isso é um processo. Nós estamos subindo degraus a cada dia. Então, cada dia para nós, quando nós lembramos de Tziat Mitzrayim, nós lembramos que aqui começou a saída do Egito, a direção para o povo ao encontro da Geulah. Então, por isso, cada dia nós estamos melhorando. Cada dia para nós, cada dia quando nós falamos, lembramos de Tziat Mitzrayim, é que nós estamos dando um passo para mais para fora do Egito. Um passo mais o encontro da Geulah. E por isso nós falamos no início da Haggadah. Esse ano estamos aqui, ano que vem Jerusalém. Esse ano somos escravos, ano que vem vamos ser livres, porque em relação ao ano passado, esse ano já estamos mais próximos da Geulah. Nesse ano nós somos mais livres. Em relação ao ano que vem, esse ano ainda estamos na escravidão, porque a cada ano nós precisamos melhorar. Cada ano nós precisamos subir nesse degrau da saída de Mitzrayim. Então não é mentira, nós falamos certo. Isso que nós falamos ano passado, que ano que vem vamos ser livres, somos livres. Em relação ao ano passado, estamos mais livres. Estamos mais próximos da Geulah. Que isso que nós falamos que ano que vem é Jerusalém, nós estamos mais próximos de Jerusalém do que ano passado. E isso é um processo que acontece todo ano na noite do Seder. Nós lembramos que aqui começou a saída do Egito. Mas nós lembramos para o nosso filho, saiba que a libertação do Egito não foi uma libertação total. A prova é que ainda tem pessoas pobres que nós precisamos convidar para o Seder. A prova é que tem pessoas afastadas que temos que dizer que eles têm que se aproximar. A prova é que nós estamos vendo perseguições até hoje, porque nós estamos ainda no processo. E esse processo vai terminar na Geulah total e completa. Por isso, na noite do Seder, nós fazemos muita coisa que simboliza liberdade. Porque nós estamos liberdade, nós saímos do Egito. Em relação ao ano passado, nós temos liberdade. Nós temos que comer reclinado, nós temos que beber 4 copos de vinho, nós temos que colocar peças luxuosas na mesa, tudo em sinal de liberdade. Porque nós estamos muito mais para fora do Egito do que ano passado, ano retrasado e outro ano, e assim por diante. Cada vez nós estamos melhor em relação ao passado, olhando para trás. Nós estamos libertos, nós saímos, nós estamos em liberdade. Mas ainda temos que lembrar que ainda tem muito maror para comer. Ainda tem muita matzá, pão pobre para comer, porque em relação aqui, o objetivo final, aquilo que nós temos de chegar, nós não estamos perfeitos, ainda tem muito para melhorar. Então, tudo faz parte. Na noite do Seder, nós temos que ter esses dois sentimentos. Por um lado, um sentimento de liberdade por aquilo que nós já conseguimos. E, por outro lado, um sentimento de amargura por aquilo que ainda não fizemos. Aquilo que ainda nós estamos para fazer. Então, isso é um processo inteiro. Por isso, não existe, ao mesmo momento que nós temos que comer reclinado a matzá ou vinho, nós temos que comer o menor, não reclinado. Porque, em relação, são duas etapas.
Nós estamos no mesmo dia, que nesse mesmo dia tem essas duas etapas. E por isso, quando nós terminamos o Seder, nós falamos que Deus vai construir o templo lechaper al kol ha'kol para perdoar todos os nossos pecados. Quer dizer, isso, no final das contas, quando vai chegar a Mashiach e perdoar todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas foram redimidas, todas as faíscas foram elevadas, aí Deus vai construir o templo sagrado. Isso vai ser a etapa final. Baneve, Jaquei vai construir para nós o Beit HaMikdash, Beit HaBchirah, Sheichaper al kol ha'monotenu, que vai perdoar sobre todos os nossos pecados, que esse é o ponto final. Então, ao mesmo tempo que nós lembramos, olha, Pesach simboliza que Deus pulou e libertou a gente do Egito. Nós lembramos Maror, que também é a amargura do povo de Israel, que Pesach é a liberdade que Deus nos trouxe, que naquele dia Deus decretou, acabou, chega, é o momento da liberdade, ele deu a partida. Mas ainda temos que comemorar ainda, que em relação àquilo que nós temos que chegar. Existia um grande sábio em Lublin, um grande sábio hassídico, ele se chamava José de Lublin, que ele a vida inteira lutou para trazer Mashiach, a força, até brigou contra o anjo mau, ele foi jogado longe e isso causou a morte dele no final. Mas ele realmente ele brigou muito para trazer Mashiach. E a vida inteira dele ela vivia com Mashiach. Mashiach vai chegar, Mashiach vai chegar. E assim que vai ser a visão dele, ele é visionário, que realmente a vida dele, a vida de Mashiach era para ele o assunto principal. Então conta que esse José de Lublin, quando ele faleceu no dia de Tisha B'Av, ele tinha muitos misnagres, muitas pessoas contra ele, porque ele falava muito de Mashiach, etc. Até que uma vez que ele brigou com o anjo mau no dia de Simchat Torah, ele jogou longe, ele ficou muito doente. Então vieram falar para ele, olha, ele tinha muitos misnagres, muitos oponentes, porque todos os teus misnagres estão contentes que você está doente, que você está à beira da morte. Para não se preocupa, porque no dia que eu vou morrer, todos os misnagrim vão chorar. E ele morreu em Tisha B'Av, então todo mundo chorando. Mas assim foi. E ele morreu em Tisha B'Av. E aí ele teve três filhos que vieram visitar ele, Santa Shiva, enterrar ele. E ele era extremamente pobre, tinha muito o que dar para os filhos. Para um, ele deu o filhinho dele, para outro, ele deu outros objetos, e para um filho, ele recebeu de herança, toda a herança que ele recebeu do pai dele, é o capote dele, uma bengala e um relógio de parede. São esses três objetos que ele recebeu do pai dele. Depois do Chile, cada um foi para o seu lugar. Então, esse filho que recebeu essa herança, que é a bengala, o capote, e ele também foi voltar para a casa dele. Não tinha nem dinheiro para comprar, para pagar um cavalo para levar ele para como chama, um balagola para levar ele para cá. E foi a pé para casa. Cocheiro, foi a pé. No meio do caminho, No meio do caminho, começou a cair uma chuva, uma tempestade que não tinha como andar. Era água de todo lado, e lama e tudo. Ele não conseguia andar. Não tinha capuz, não tinha nada. E aí ele viu uma pequena estalagem no meio do caminho e falou: vou passar na estalagem. Como que vai pagar a estalagem? Ele não sabe, mas pelo menos ele não vai ficar aqui, ele vai jogar, não tem como continuar. Ele foi passar na estalagem uma noite. Até que no dia seguinte, virou o tempo, ele comeu alguma coisa lá e ele foi. Aí chegou na hora de pagar a conta. Agora você estava aqui essa noite, tem que pagar a conta. Ele falou: olha, não sou nada, eu sou filho do José de Lublin. E ele só me deixou esses três objetos. Você pode escolher um dos três. Tem aqui o capote, tem aqui o cajado dele, tem aqui o relógio de parede. Então o cara falou: o que eu vou fazer com essa bengala? Tem que fazer capote, pior ainda. O relógio de parede dá para colocar no quarto especial que tinha aqui, é um quarto um pouquinho maior, que tinha 2 metros por 1,5 metros. Esse quarto, eu vou colocar o relógio, pelo menos até lá um relógio de parede. É uma coisa, tá bom, um bom pagamento. E o homem foi embora. Vários anos depois, décadas depois, veio nessa estalagem um, um tzadik, Papa, é chamado tzadik de Papa. E ele deram para ele o quarto presidencial, tinha um relógio, ele passou a noite lá. No dia seguinte, ele chegou e falou para o dono da estalagem, fala, eu não consegui dormir a noite inteira pelo barulho do relógio. Falou, de quem é esse relógio? Falou, olha, esse relógio nós conseguimos como pagamento.
do filho do José de Lublin, que ele deixou para nós dizer, esse relógio é do José de Lublin, nós colocamos lá nesse quarto. Agora eu entendo porque eu não consegui dormir. Normalmente o relógio ele tem um tic-tac que ele é muito depressivo, tic-tac, tic-tac, e faz a pessoa dormir. Tic-tac. Por que é depressivo o tic-tac do relógio? Que a cada segundo ele te lembra, olha, você está um segundo mais próximo da tua morte. Você está um segundo mais próximo da tua morte. Um segundo. Então a pessoa começa a ficar depressivo e acaba dormindo. Mas esse tic-tac era animado, porque é do José de Lublin, porque o relógio do José de Lublin te lembra, você está um segundo mais próximo de Mashiach, você está um segundo mais próximo de Mashiach. Então o tic-tac é alegre, não deixa você dormir. Agora ele entendeu? Porque não era qualquer um que sentia nesse tic-tac, tinha que ser esse tzadik para sentir que realmente o tic-tac do relógio não deixa ele dormir. Mas isso que ensinou para nós o José de Lublin. Uma vez alguém chegou para o Rebbe, falou, Rebbe sabe que nós estamos vivendo numa época difícil. Ele falou, a época, a melhor época possível. Nós temos mais próximos de Mashiach do que o ano passado. Nunca tivemos tão próximo de Mashiach que nem agora. É a melhor época possível. Então, tem pessoas que conseguem chegar ao passar do tempo que nós estamos mais próximos da época de Mashiach. É isso que ensina para nós o Seder. Cada ano no Seder falou, olha, está certo que nós ainda não estamos na perfeição. Ainda estamos comendo maror. Ainda temos o pão ázimo, nós temos pessoas para convidar, ainda tem pessoas afastadas. Mas saibam, Achav, agora Deus nos aproximou. Nós não falamos que Deus nos aproximou há milênios atrás, agora, porque cada dia Deus nos aproxima. Cada dia nós estamos mais próximos, cada dia nós estamos melhores, nós temos o objetivo a chegar. Mas cada dia nós temos que subir, nós temos que subir. Isso que ensina para nós o Seder de Pesach. Sair do Egito não é uma história antiga, tem que ser a cada dia a pessoa tem que sair do Egito, tem que ser melhorado. E é essa a nossa lição que nós aprendemos do Seder de Pesach. Toda vez que a pessoa vai dormir, ele tem que fazer avaliar como foi para ele esse dia. Ele tem que tomar uma decisão, o que, que ele pode fazer, que amanhã vai ser melhor do que hoje. E que hoje tem que ser melhor do que ontem. E depois amanhã tem que ser melhor que amanhã. Porque a cada dia nós devemos sair do Egito. A cada dia nós devemos progredir. A cada dia temos que melhorar. E tudo que acontece nessa história, tudo faz parte desse processo. Parece que Israel estava numa época mais segura possível. O Shin Bet estava cuidando da gente. De repente acontece uma calamidade como essa. Como pode ser? Isso faz parte. Isso faz parte do progresso. O Egito levou a gente lá para cima. O Holocausto levou a gente lá para cima. Isso também vai levar a gente lá para cima. Como a gente não entende? Mas com certeza isso faz parte de Yetziat Mitzrayim. Faz parte da saída do Egito. Isso realmente faz parte do nosso processo. E a cada dia a pessoa tem que sentir Achatav, agora eu sou escravo. O que vem, eu vou ser livre. Achatav, esse ano estamos aqui, ano que vem estamos em Israel. Cada dia a pessoa tem que estar mais próximo de Israel do que o dia anterior, e mais longe do Egito do que o dia anterior, e assim por diante. Esse é o nosso processo. É isso que simboliza para nós a história, o Seder de Pesach que nós contamos a cada ano. Por isso existem essas contradições. Por um lado, nós estamos correndo para frente em liberdade, por outro lado, nós sabemos que ainda tem muito para fazer. E vamos fazer, mas olhando para o passado, a pessoa nunca pode dizer, não tem jeito. Olha para o passado, olha quanta coisa boa já aconteceu. Tem tantas vezes aquela história que uma pessoa escreveu por Rebbe, que a situação dele é terrível. Ele vive em uma casa pequena em Jerusalém, ele tem 10 filhos, não tem lugar para todo mundo dormir no quarto só. O que ele reclamando com o Rebbe? Ele falou, graças a Deus, você casou, graças a Deus, você mora em Jerusalém, graças a Deus, Deus te deu 10 filhos, quantas coisas boas aconteceu contigo. Sabe por que você reclama? Sabe por que você está reclamando? Porque você não soube agradecer pelo todo bom que Deus te fez no passado. Então, por isso agora você começa a reclamar, isso reclamar, aquilo reclamar. Por um lado, nós estamos comendo maror, mas olha para trás. Quanto já fizemos? Quanto já crescemos? Quanto já progredimos? Olha, temos Baruch Hashem, a família, todo mundo realmente abençoado em todos os sentidos. Agora, se a pessoa vai olhar só os problemas que ele tem no país, ele nunca vai sair do Egito. Ele vai cada vez cair para trás. Ele vai ver o relógio falando de tic-tac, tic-tac. Cada vez está pior, cada vez está pior. Ano passado era melhor, agora está pior. Vai reclamar, por quê? Porque ele não está sentindo, não olha para trás, não está ouvindo a saída do Egito. Temos que aprender a sair do Egito, agradecer para Deus aquilo que já passamos, sentar em liberdade, tomar os 4 copos de vinho, fazer um seder com alegria, agradecer para Deus tudo.
Tá certo que nós estamos entendendo que ainda não está tudo perfeito, mas isso faz parte do processo. E é isso que nós falamos, que os dias que vocês saíram do Egito são dias, porque cada dia nós estamos saindo do Egito. Cada passo nós estamos saindo do Egito. Mas isso tudo faz parte do processo para a gente chegar no final, na grande liberdade, no grande final, que vai ser o Banal lá no Beit HaBchirá, que Deus vai construir para nós o terceiro Beit HaMikdash, para perdoar todos os nossos pecados. Então, realmente, todo ano que quando nós fazemos o Seder, é o momento propício que os portões são abertos para a vinda de Mashiach. Por isso, no Seder, a gente termina falando de Shana, Bab Yerushalayim, já que fizemos todo o Seder esse ano. Com certeza, no ano que vem, vamos estar em Jerusalém. O Rebbe falou, Leshana Haba'ah, quer dizer, no ano que vem, mas pode ser também lido como Leshana Haba'ah, o ano que entrou, que já entrou, nós vamos estar em Jerusalém. Quando nós falamos de Shana Bab Yerushalayim, não é que ano que vem nós vamos estar em Jerusalém. Esse ano que já entrou, nós vamos estar em Jerusalém. Nós vamos terminar o Seder no terceiro Beit HaMikdash. Nós vamos começar o Seder no terceiro Beit HaMikdash, que realmente possamos ter toda essa força, principalmente sabendo, amanhã à noite nós temos uma data especial, Fabrengen especial, que o Rebbe falou que o Fabrengen traz às pessoas tanta coisa boa, esse Fabrengen de Yuda al-Dessar, nascimento do Rebbe, que o Rebbe Moshe Rabbeinu da nossa geração, que tirou a gente, e continua tirando a gente do Egito, mostrando para nós o caminho para Geulah, que possamos ainda antes de chegar na data do aniversário do Rebbe amanhã, já comemoramos com o Rebbe fisicamente aqui embaixo. O Rebbe vai vir aqui nos tirar a gente do galuto, Rui Galeno, como o próprio Rebbe falou no final do primeiro mamar, que nós possamos ter o mérito de ver o Rebbe aqui fisicamente nesse mundo, Rui Galeno, ele vai tirar a gente desse galuto, levar a gente ao encontro da Geulah, que seja imediatamente para todos nós. Esse ano nós vamos lembrar somente da saída do Egito. Não vamos lembrar que ainda estamos no Egito. Esse ano vamos, o maror que a gente vai comer esse ano vai ser um maror doce. As coisas, a matzá que nós vamos comer vai ser uma matzá abençoada, isso vai ser com a vinda de Mashiach, imediatamente para todos nós. Amém. Foi a Rabino. Kosher e a freira campesa.